últimas horas, né? Talvez não mais horas, mas agora minutos. São que horas agora? 11 horas em ponto, última hora de 2018. E que privilégio podermos, nessa última hora do ano, olharmos para a palavra de Deus. Que privilégio podermos caminhar para o encerramento de 2018, iniciarmos um novo ano, meditando na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta de que a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus nos dá o verdadeiro entendimento, o verdadeiro valor, significado e propósito da vida que Deus nos deu e nos tem dado. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, lá em Gálatas, capítulo 2, é o tema. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos acerca desta palavra do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, região onde hoje fica a atual Turquia. O texto que temos diante de nós é um dos textos mais belos da Bíblia, é um dos textos que nos faz pensar com profundidade acerca da vida que Deus nos tem dado. E como já foi falado pelo pastor Neymar, o ano 2019 é o ano em que teremos como tema do ano transformados em Cristo. E essa transformação, ela só pode acontecer em nossa vida se nós nascermos de novo. Essa transformação, ela só pode acontecer em nossas vidas se nós formos regenerados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. E essa transformação, ela é evidenciada na maneira como eu vivo dentro de casa, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com meus pais, com os filhos, na minha escola, no trabalho, onde quer que eu esteja. Vamos então orar, e após a oração nós vamos começar a meditar nesse texto tão especial da palavra de Deus. Quero convidá-lo, feche seus olhos, por favor. Pai bendito, nosso Deus amado, a tua igreja está aqui reunida essa noite para prestar culto a Ti, ó Deus, nessas duas últimas horas de 2018. Como é bom, ó Pai, podermos encerrar o ano diante da Tua presença, meditando em Tua palavra, prestando culto ao Senhor, cantando louvores ao Teu santo nome. Como é bom, ó Pai amado, podermos iniciar um novo ano em confraternização com nossos irmãos. Como é bom podermos iniciar um novo ano em comunhão uns com os outros. E, ó Deus querido, nós somos gratos por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado. E agora lhe pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha, ó Pai, aplicar a Tua palavra a cada pessoa aqui nessa noite, de modo que possamos pensar de uma maneira que venha, ó Deus, proporcionar uma vida que glorifica o nome. Vamos ao 2, versículo 19, a última parte dele, e versículo 20, o que ele diz? Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você se depara com essa declaração tão enfática, tão clara do apóstolo Paulo, ela nos permite parar e pensar acerca de expectativas. E eu pergunto a você, qual é a sua expectativa para o ano de 2019? Qual expectativa você tem para o próximo ano que está por vir? Quando você pensa na caminhada que você terá ao longo de todo o próximo ano, quais são as expectativas que há no seu coração? Não está funcionando aqui, então não se preocupe com o data show. Infelizmente o slide não vai funcionar. Mas eu quero que você preste atenção então naquilo que estou falando, mesmo que não tenha informação visual. Quando você pensa em um novo ano, nas expectativas que você tem em seu coração, queridos, quantas pessoas ao findar deste ano estão frustradas? Quantas pessoas estão chegando ao término de 2018 insatisfeitas, infelizes? E quando eu trago aos irmãos essa questão, o desejo do meu coração como pastor da igreja, como pastor dos irmãos, é que você não se frustre em 2019. Que você possa concluir o ano de 2019 que há de começar com a plena alegria e certeza de que você cumpriu
você viveu, de que as suas expectativas foram expectativas que de fato foram bênçãos para a sua vida. E a grande questão, então, é saber o seguinte: as expectativas que eu tenho para o ano 2019, os projetos, os planos, os objetivos que eu tenho, são projetos, objetivos e planos segundo a perspectiva bíblica? O que eu estou idealizando para o próximo ano? O que eu quero buscar para o próximo ano na minha vida? E essa questão, meus irmãos, é tão séria, porque o texto de Gálatas nos ajuda a pensar nisso, e verificamos que o tempo que nós vivemos hoje, assim como também foi o tempo de Paulo, quando escreveu essa carta, é um tempo de confusão. Vivemos dias em que as pessoas têm feito uma verdadeira confusão acerca daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. E, amados e queridos irmãos, quantos cristãos hoje em dia, quantas pessoas que hoje em dia professam a fé em Cristo, professam a fé em Deus, são pessoas que inquestionavelmente são religiosas. Inquestionavelmente são pessoas que buscam ou aparentam ter uma vida piedosa. No entanto, eles acreditam que o pensamento positivo, acreditam que se eu penso coisas positivas, as atrairei a mim. Então, eu procuro realmente cuidar dos meus pensamentos de modo que eu só pense em coisas boas. E acredito então que essas coisas boas que penso, elas me serão dadas porque eu estou pensando de uma maneira adequada, correta. E assim então, quantos cristãos hoje entraram numa moda a qual os conduz a profetizar? Eu profetizo bênçãos na minha vida no ano de 2019. Eu profetizo bênçãos para o meu casamento. Eu profetizo bênçãos para o meu trabalho. E quantas pessoas, irmãos, estão acreditando nisso, tomando posse dos seus sonhos? Eu vou entrar o ano de 2019 com o pé direito, não é? Eu vou para a igreja, porque há uma aura especial. Então, se eu entro o ano na igreja, eu estou atraindo boas coisas para a minha vida. Sabiam que muitas pessoas entram o ano na igreja com esse motivo, e não pelo motivo que a Bíblia nos apresenta, que é para glorificar, adorar e exaltar a Deus? Há uma outra perspectiva, além dessa perspectiva que apresentei, do pensamento positivo, que atrai para si as bênçãos desejadas. Há uma outra perspectiva em que há muitos cristãos que piamente acreditam que foram salvos para prosperar na vida. Eu tornei-me um crente, eu sou um religioso, então, como crente, eu preciso prosperar. E Deus vai me fazer com que eu prospere. Eu vou prosperar na área financeira, eu vou prosperar no amor, eu vou prosperar no trabalho, eu vou prosperar socialmente, eu vou prosperar na saúde. E quando as pessoas têm essa perspectiva como o ano da prosperidade, o ano em que prosperarei financeiramente e Deus ele vai cumprir, e eu vou exigir, eu vou tomar posse das riquezas deste mundo, porque eu sou cabeça, não sou cauda. Você já viu isso? Ou então, aqueles que dizem, eu preciso prosperar no amor. Se eu estou então infeliz em meu casamento, eu vou me divorciar, porque eu sou infeliz no casamento. Eu quero amar, eu quero ser amado. O meu cônjuge não me ama, eu não amo o meu cônjuge. Então, para que permanecerei casado? Eu preciso prosperar no amor, não importa com quem, não importa como. E essa perspectiva, ela é muito presente nos dias de hoje, lamentavelmente dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Há uma outra perspectiva de prosperidade no trabalho. Aqueles que falam, eu vou crescer profissionalmente, custe o que custar, mesmo que para isso eu precise agir de maneira desonesta no meu trabalho, mesmo que para isso eu precise passar por cima de meus colegas, mesmo que para isso eu precise denigrir a imagem
daquele que trabalha comigo, está impedindo que meu plano de carreira se consuma. Percebem, irmãos, o quanto o assunto é sério? Percebem o quanto que se temos uma perspectiva errada, se temos expectativas que não são expectativas bíblicas, nós vamos nos frustrar? Quantas pessoas estão hoje frustradas? O ano 2018 foi só osso. Eu pensei que ia prosperar, eu pensei que ia ser o ano do amor, eu pensei que as coisas iam acontecer na minha vida e nada aconteceu. Deus, cadê você? Cadê o Deus que esses crentes anunciam? Um Deus que fala de prosperidade, de bênçãos infindáveis, e não vejo isso acontecendo em minha vida. E aí, irmãos, não somente esse engano, mas também nós temos outro engano no cristianismo atual. E o outro engano no cristianismo atual é aquele engano que está fundamentado na ideia de que, e esse engano é proporcionado, ele é viabilizado pelo catolicismo romano, em que diz que Maria é intercessora, Maria ela é mediadora das bênçãos de Deus, ela intercede por aqueles que rogam por ela. E quantas pessoas verdadeiramente, sinceramente e honestamente acreditam nisso? Fazem orações a Maria, fazem orações aos demais santos da Igreja Católica e foram assim ensinadas e têm isso como algo muito valoroso em suas vidas. Não somente esse fato, mas também quantas pessoas que são cristãos no tempo de hoje e piamente acreditam que todas as religiões são aceitas por Deus. Pessoas que acreditam que toda e qualquer expressão de fé é válida, desde que a pessoa siga os seus ensinos e ritos com honestidade, com singeleza de coração. E aí então Deus aceita tudo. Todos são aceitos por Deus, porque Deus é um grande Pai amoroso. Então Deus não faz nenhum tipo de acepção, portanto Deus acolhe todos, indistintamente daquilo que se crê, daquilo que se segue. E quantas pessoas, irmãos, morreram no ano 2018, crendo em Maria, crendo nos santos, morreram perdidas, morreram condenadas, porque não foram regeneradas, não foram salvas. Por que eu estou trazendo tudo isso aos irmãos? Lembram-se que eu perguntei quais são as suas expectativas para o ano 2019? E meus queridos, quando nós lidamos com essa questão tão importante, quando nós consideramos que nos tempos de hoje as pessoas estão sendo enganadas, pessoas sinceras, honestas, pessoas que realmente acreditam naquilo que lhes é ensinado, mas o tempo em que vivemos, o cristianismo, ele tornou-se uma expressão de fé tão plural, uma expressão de vida tão divorciada da Bíblia, em que muitas pessoas estão fundamentando seus projetos, seus planos, seus objetivos, e estão contaminados por um cristianismo não bíblico. E aí então, como que eu faço essa avaliação? Como que eu posso verdadeiramente ter planos, expectativas corretas para 2019? E aí vem essa carta tão especial. É muito importante nós olharmos, porque a carta aos Gálatas, que está diante de nós, e haveremos de meditar brevemente naquilo que o texto nos diz. Quando nós analisamos essa carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita no ano 49 depois de Cristo, 16 anos depois em que Cristo ascendeu aos céus. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta antes do concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo escreve porque está havendo uma confusão. Existe um falso evangelho adentrando a igreja na Galácia, um evangelho que não é o evangelho de Deus. E aqui, irmãos, eu coloquei para os irmãos 4 questões que hoje são comuns às igrejas evangélicas e no cristianismo no geral, que não coadunam, que não conferem com aquilo que a Bíblia diz. É isso que eu quero pensar com os irmãos. E aí então, vamos observar, você está com a Bíblia aberta em Gálatas, mas olha aí o capítulo 1, versículo 6 a 9. Veja como que Paulo fala a essa igreja.
Olha na sua Bíblia, por favor. Paulo diz assim para eles, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Ele diz: estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja o que? Maldito, conforme disse antes. Digo-vos outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que vós recebeste, seja o que? Maldito. E o que Paulo está falando à igreja na Galácia? Olha, vocês estão se desviando do verdadeiro evangelho de Deus. Eu estou admirado como que vocês estão abandonando o evangelho de Cristo para um outro evangelho. E aqui, queridos, quando Paulo fala a palavra outro, no original, no grego, é exatamente de uma natureza totalmente distinta. O que Paulo está mostrando, olha, o evangelho que vocês estão seguindo não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. É um outro de outra natureza. E esse evangelho que vocês estão seguindo, ele é um evangelho maldito. E aí, Paulo vai tratar na igreja da Galácia a questão, qual que é esse outro evangelho? Esse outro evangelho é exatamente do legalismo religioso judaico. E Paulo vai tratar com essa igreja de que eles estavam seguindo um evangelho legalista. E o que é o legalismo religioso, meus queridos? O legalismo religioso é uma tentativa de viver baseado em preceitos humanos e que somos capazes de produzirmos a nossa própria justiça. O que é o legalismo? O legalismo, por que o legalismo ele é sedutor? Por que o legalismo ele é fascinante? Por quê? O legalismo religioso, ele nos fisga com uma premissa, com uma ideia de que eu sou bom. Ele nos fisga, ele nos atrai porque traz a ideia seguinte: eu sou suficiente. Ele nos atrai pela ideia de que quando eu olho para a minha vida, eu falo, eu faço, eu aconteço, eu produzo. Então, o legalismo religioso ele está fundamentado na ideia de que, com base nas minhas obras, eu vou ser aceito por Deus. Com base naquilo que eu cumpro, com base naquilo que eu realizo, eu vou ser aceito por Deus. E aí então o legalismo religioso, ele seduzia os cristãos do primeiro século a confiar nas obras da lei. E é algo muito sério, porque na Galácia, a igreja da Galácia, ela era formada por não judeus, gentios. E o que aconteceu? Os judeus, um grupo dentro dos judeus que foi convertido ao evangelho de Cristo Jesus, reconheceu Jesus como Messias, quis impor sobre os gentios toda a cultura religiosa judaica. Então dizia, olha, o evangelho de Jesus não é suficiente, vocês precisam cumprir a lei, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam seguir o calendário judaico, a dieta judaica para serem salvos. E se vocês não cumprirem essas três questões, a circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico, vocês não vão ser salvos. Então baseia a salvação na obra, nas obras da lei. E o que Deus fala sobre isso? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Veja o que diz. Isaías 64, 6. Deus fala ao povo de Israel: Isaías 64, 6 mostra o que é para Deus a justiça própria. Todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia.
e todos nós murchamos como a flor, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. O que é para Deus? Como é que Deus vê uma pessoa que quer assegurar a sua salvação, a sua vida nas obras da lei? A palavra de Deus nos fala que Deus vê essa obra humana como um trapo de imundícia. Não tem valor algum diante de Deus aquele que deseja sustentar o perdão de seus pecados, a vida eterna, a reconciliação com Deus nos seus próprios méritos. E isso é muito sério, porque o apóstolo Paulo, quando ele está confrontando esse grupo dos judaizantes da igreja da Galácia, está justamente confrontando isso. Não é pelas obras da lei. Isaías 41, 24 fala assim: vós não sois nada, o que fazeis é inútil, quem vos escolhe é abominável. Exatamente, meus irmãos, a palavra nos mostrando que a igreja da Galácia, ela estava verdadeiramente se afastando. Ela estava se afastando do evangelho da graça de Deus e confiando nas obras próprias. E Paulo diz que esse evangelho, ele é o quê? Ele é maldito. E aí, então, voltemos lá para Gálatas, dentro desse entendimento. Olha o que Paulo vai nos falar então, Gálatas capítulo 2. Paulo vai exatamente nos mostrar a inutilidade da obra da lei para a salvação. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. A igreja na Galácia está começando a acreditar que as suas obras seriam suficientes. Mas aí Paulo fala: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E é tão fantástico, irmãos, reconhecermos isso, porque Paulo está sendo categórico. Não pense que você vai ser aceito por Deus por aquilo que você faz. Nós não somos aceitos por Deus pela religiosidade, pela religião. Nós não somos aceitos por Deus pelo mérito que achamos que podemos ter. Mas o apóstolo Paulo está mostrando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo está exatamente mostrando nisso. A salvação não é pela lei. A salvação não é pelas obras. O legalismo religioso não conduz à salvação. Sabe por quê? A lei, ela exige a morte. A lei, ela tem um propósito de mostrar que nós somos o quê? Incapazes de cumpri-la. Porque Paulo vai falar aos romanos que todos nós pecamos e estamos o quê? Separados da glória de Deus. E a lei, ela tem um único propósito: mostrar a nossa absoluta incapacidade de nos reconciliarmos com Deus a partir de nossos próprios méritos. Então o que Paulo está mostrando? Que nós somos aceitos por Deus mediante a obra de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, que foi o que? Morto por nós. Seu sangue foi derramado por nós. E aí então, versículo 19 e 21, o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente isso, que nós em Cristo Jesus morremos para a lei. Olha o versículo 19, Gálatas 2. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E versículo 20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 21: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu inutilmente.
E aí, meus irmãos, algo extraordinário. Em Cristo Jesus, nós morremos para a lei. E o apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que em Cristo Jesus nós morremos para o pecado. Em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que em Cristo Jesus, nós o que agora, unidos em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós fomos regenerados por Deus. E aí talvez você possa falar, pastor, é final de ano, por que você está falando disso? Eu pensei que ia chegar aqui e receber aquela mensagem de motivação, que os meus sonhos e propósitos seriam cumpridos e o ano 2019 é o ano da bênção. Meus irmãos, é exatamente isso, mas não na perspectiva do mundana, não na perspectiva secular, não na perspectiva divorciada da palavra de Deus. O que nós precisamos reconhecer nessa noite é que exatamente o ano de 2019, nós já temos todas as bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Paulo fala em Efésios capítulo 1, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, qual é a perspectiva correta para um próximo ano, para o novo ano que Deus nos dará, se assim Ele nos permitir? Temos a plena certeza de que eu poderei viver um ano extraordinário, eu poderei viver um ano verdadeiramente para a glória de Deus, mediante, primeiramente, tão somente mediante ao novo nascimento. Eu posso sim, no ano 2019, verdadeiramente confiar e ter certeza que a graça de Deus está presente. O apóstolo Paulo fala, eu não quero tornar a graça de Deus inútil. Eu não quero confiar nas obras da lei. Não podemos em Cristo Jesus confiar no mérito humano, no sentido de que eu tenho mérito na minha salvação, eu tenho mérito no perdão de pecados, porque não temos. E aí vem a palavra de Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, abra sua Bíblia por favor, João 15, 5. Como que eu preciso então olhar para este novo ano, que daqui a pouco adentraremos? Eu preciso olhar para esse novo ano com a convicção de que eu sou salvo em Cristo, não por mérito próprio. Eu sou aceito por Deus, não com base na justiça própria, mas eu sou aceito por Deus com base na obra expiatória de Cristo Jesus, com base na morte de Cristo, na sua ressurreição e na certeza de que, mediante a fé, com Cristo Jesus eu morri. Eu fui atraído à cruz de Cristo. Com Cristo morremos, com Cristo fomos sepultados, com Cristo fomos ressurretos, e com Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Então, a minha fé consiste na base da obra de Jesus, e a vida de santificação, a vida que agrade a Deus, não com base no meu mérito, mas na graça de Deus que me capacita. João 15, 5, o que Jesus fala? Jesus fala o seguinte: eu sou a videira, e vós sois o quê? E vós somos o quê? Os ramos. Jesus fala assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E queridos, algo que é extraordinário é que o segredo de uma vida, o segredo de vivermos uma vida segundo o coração de Deus, é permanecermos em Cristo Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Em tudo dependemos da graça de Deus em Cristo. Quando você pensar o próximo ano 2019, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você intenta realizar, lembre-se de uma coisa: sem Cristo Jesus eu nada poderei fazer. Sem Cristo Jesus eu não terei condições de agradar a Deus. Eu necessito dessa graça. Exatamente, Paulo fala: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, agora não sou eu mais quem vive, é Cristo Jesus que vive em mim, e sem Jesus eu não posso fazer nada. É com Cristo em minha vida que eu vou no meu trabalho ser um bom trabalhador, e vou trabalhar com dignidade, e vou ser dedicado. É com Cristo Jesus,
transformado em Cristo, que eu serei um bom marido, vou nutrir o meu casamento, serei um bom cônjuge. É em Cristo Jesus que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. É a graça de Deus operando em minha vida que me dará forças, condições, coragem, ânimo, perseverança, e não vou desistir. Transformados em Cristo. É a graça de Deus, meus irmãos. Evidentemente existe o nosso suor, o nosso trabalho, mas o trabalho, o nosso suor, ele é resultante dessa graça que opera em nós. Por isso Jesus Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Faça os seus planos para 2019. Pense naquilo que você sonha e deseja, mas lembre-se de uma coisa: Deus, Senhor Jesus, eu dependo de Ti para tudo, porque sem Ti eu nada posso fazer. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo fala assim: quem porém se glorie, glorie-se no Senhor, pois quem se recomenda a si mesmo não será provado, mas sim aquele que o Senhor recomenda. E pessoas que confiam na justiça própria, pessoas que confiam no seu próprio mérito, a falar: eu fiz, isso aconteceu porque eu sou bom. Se não fosse a minha pessoa, se não fosse o meu trabalho, se não fosse a minha dedicação, nada teria. E quantas pessoas estão se vangloriando, gloriando em si. Mas aí vem o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a glória não é minha, é Cristo em mim. A glória é do Senhor Jesus. Eu me glorio em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus que me capacitou, é o Senhor Jesus que me concedeu graça, sabedoria, que me deu forças, e assim então pude servi-lo. Em Colossenses capítulo 3, 17 e 23 fala: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. E tudo, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens. Meus amados irmãos, como que isso muda a maneira de vivermos, como isso muda a maneira de fazermos plano para o próximo ano, como isso muda a nossa perspectiva. Por isso que eu disse no começo: quantos cristãos estão com a perspectiva antibíblica, errada? O desejo no coração é que você nessa noite entenda essa palavra e tenha perspectiva bíblica acerca do seu amanhã, acerca do próximo ano, reconhecendo a sua total e absoluta dependência da graça de Deus. E você se dedicará a cada uma das situações da sua vida, crendo e confiando que Deus te dará condições, te capacitará. Portanto, querido, só tem vida cristã quem está crucificado com Cristo Jesus. E aqui não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. Isso se dá pela nossa união mística com Cristo. Isso se faz pela nossa união com o Senhor Jesus. Nós literalmente morremos para a lei, nós literalmente morremos para o pecado. Só tem vida cristã aquele que Cristo vive em si. O que isso quer dizer? Eu não confio nos meus próprios méritos para agradar a Deus. Eu não confio nas minhas próprias obras para ser aceito por Deus, mas eu confio sim na suficiente obra realizada por Jesus. E até mesmo a nossa santificação, ela é fruto da graça de Deus. 2019 está diante de nós, um novo ano, para a glória de Deus. E meus queridos irmãos, sonhemos, sejamos corajosos, sejamos destemidos, sejamos guerreiros, coloquemos diante de Deus nossos planos. Agora vejamos que em tudo dependemos da graça do Senhor. E eu só posso ter um relacionamento com Deus se eu morrer para o pecado, se eu morrer para a lei, se eu for crucificado com Cristo Jesus e for com Ele sepultado e com Ele ressurreto. Isso não é metáfora,
mas isso é uma realidade espiritual que acontece pela obra de Deus. Religião não faz isso. Religião não faz isso. Só faz isso a própria pessoa de Deus. Deus, Espírito Santo, nos gerando uma nova vida. E mediante a nova vida, podemos realmente vir para a glória de Deus. E o meu desejo é que com essa perspectiva e com essas expectativas você possa sonhar 2019. Em todas as coisas, queridos, preste muita atenção. Em todas as coisas, confie na graça de Deus. Essa graça que vai te capacitar, essa graça que vai te dar condições de vencer cada desafio, superar cada obstáculo, realizar cada sonho, objetivo e desejo que sejam segundo a vontade de Deus. Porque quando nós terminarmos o ano 2019, se Deus permitir, no próximo ano, daqui a alguns minutos, ao findar dele, poderemos testemunhar e falar: Deus me capacitou. Eu não somente tenho segurança e salvação, mas eu estou vivendo uma vida que agrade a Deus. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Em 2019, a nossa vida deve ser pautada nisso. Na certeza de que em Cristo Jesus nós somos transformados. Vamos orar. Eu quero convidá-lo a consagrar a sua vida a Deus. Consagrar o próximo ano a Deus. Quero convidá-lo, se você puder, coloque-se em pé, por favor. E nesse momento nós vamos orar, consagrando ao Senhor. Eu não sei que horas são. 11h36? Ah, legal, que bom, estamos com um tempo bom. Nós vamos orar agora, meus irmãos. E uma coisa muito importante é você entender o seguinte: tudo isso que eu estou te falando não é religiosidade. Você só vai poder experimentar essas verdades da palavra de Deus se você nascer de novo. Jesus Cristo falou que só pode entrar no reino dos céus aquele que nascer de novo. Isso é obra de Deus. Como que Deus opera essa obra em nossas vidas? Quando ouvimos o Evangelho, como você está ouvindo. O Espírito de Deus, ele vem, nos regenera e há arrependimento. Qual é a evidência disso? Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio nesse Evangelho que é bíblico. Eu creio nisso. Isso é loucura para o mundo, mas eu creio nessa loucura na minha vida. Então, a partir disso eu posso desfrutar de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você tem convicção da sua salvação, da vida eterna, consagre a Deus sua vida. Mas se você não tem convicção do perdão dos seus pecados, da vida eterna em Cristo Jesus, da sua reconciliação com Deus, tome agora a sua decisão. Fale: Senhor Deus, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço a obra suficiente de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero viver uma vida aqui para o louvor da Tua glória. E aí vamos juntos caminhar. Vamos orar então. Deus, nosso Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, a Sua igreja está reunida nessa noite para prestar culto ao Senhor e iniciamos um novo ano. Vamos iniciar daqui a alguns minutos, ó Pai. E, ó Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu a bênção, o Senhor nos deu a alegria de terminarmos o ano 2018 reunidos prestando culto ao Senhor. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos que a salvação eterna, o perdão de nossos pecados, a vida não provém das obras da lei, não provém da religiosidade, não provém dos méritos humanos, não provém daquilo que fazemos, mas provém da Tua graça, que é gratuita e que nos concede, ó Deus amado, a bênção de sermos feitos Teus filhos adotados por Ti. Tu conheces cada pessoa, Pai, aqui nessa noite. E, ó Deus amado, que cada pessoa possa iniciar um novo ano convictos, ó Pai, que foram aceitos por Ti, que receberam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E agora os planos para 2019 sejam planos de paz e não de mal. Sejam planos, ó Pai amado, em que confiarão na Sua graça e buscarão ser, ó Pai amado, filhos e filhas piedosos, que o amem, que vivam segundo a Tua palavra.
Ó Deus amado, não acreditando nos falsos ensinos do nosso tempo. Ó Pai, nessa maldição que é o Evangelho da prosperidade, essa maldição que é o Evangelho do positivismo. Ó Pai, essa maldição, ó Pai amado, que é, ó Deus amado, a crença na intercessão de imagens por nós. Ó Deus, essa maldição que é a crença de que todos os caminhos são caminhos de salvação. Pai amado, mas que cada um de nós tenhamos a perspectiva bíblica correta e vivamos para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, ó Pai, e queremos, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, louvar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus agora com um hino muito bonito. Rompe a aurora, é isso? Pastor Neymar, quero chamar o pastor Neymar aqui à frente. Após cantarmos esse hino, eu e o pastor Neymar vamos orar. Vem cá, pastor. Consagrando o novo ano a Deus. O ano 2019. O pastor Neymar vai orar, depois eu vou orar. Mas vamos louvar a Deus com esse belo hino do cantor cristão. Louve a Deus com todo o fervor, com toda a força que você tem no seu coração. Quero pedir que as famílias estejam juntas. Se você está sozinho, tem um familiar, em Cristo Jesus nós somos uma única família. Então, você fica ao lado de alguém, não quero ninguém sozinho. Quero chamar a minha filha aqui, vem cá, Vivian, você vai ficar aqui com o pai. Todos juntos, irmãos, ninguém sozinho, por favor. Nós somos família de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino. E após esse momento nós vamos orar. Pastor Neymar, Lucas e Felipe, venham para cá, vem aqui junto.